Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jefat Mil e vamos continuando a falar de Campeonato Brasileiro, né? E estamos agora no Campeonato de 1979, ou seja, chegamos naquele campeonato que é o campeonato com mais times que se tem na história, né? Até afinal de contas, o Brasileirão de 79 contou com 94 times, né? E, e houve muita confusão, né? Porque esse inchaço também só não foi maior também, né? Porque os times paulistas desistiram de jogar, né? Alguns times paulistas, não todos, né? E foi uma confusão, né? Fora que foi o último ano que a CBD estava com esse nome e iria virar CBF, né? E etc. Vamos começar a falar da confusão, né? É, o campeonato teve 94 times, né? E, e outro detalhe é que haveria um regulamento inicial que os times de São Paulo e do Rio jogariam um torneio Rio-São Paulo naquele ano, né? E com isso entrariam só na segunda fase do campeonato, né? Mas por causa disso, né, os grandes times de São Paulo, em razão das datas, né, da falta de datas, pleiteavam participar apenas da terceira fase, né? Por causa do Guarani e do Palmeiras, né, que foi o campeão e o vice de 78, né? Eles queriam, né? E times como Corinthians, Santos, Portuguesa e São Paulo, né? Brigaram por isso e tal, mas a CBD bateu o pé e falou, não vai jogar a terceira fase não. Se vocês quiserem, vocês jogam a segunda fase apenas. E é isso, né? Ou vocês jogam ou vocês caem fora. Tipo isso. E esses quatro times, né, boicotaram então o campeonato e saíram fora. Não jogaram o Brasileiro de 79, né? E no lugar deles jogou alguns times do interior, né? De São Paulo, né? Tipo Comercial de Ribeirão, São Bento de Sorocaba, enfim, né? Enquanto que os times do Rio, né? Os grandes do Rio, né? Começavam só na segunda fase, né? Não aconteceu nada com eles. Enfim, agora vamos falar do regulamento, né? Temos 94 times, né? Desses 94, 80 começam a primeira fase, né? Eram divididos em 8 grupos de 8, né? Eram divididos em 8 grupos de 8, em 8 grupos de 10, né? E jogos em turno único, né? Dentro do grupo. E dos grupos a F, né? Classificavam 4 por grupo, mais os 4 melhores entre os não classificados. Já os grupos G e H eram formados pelos times mais fortes, né, considerados mais fortes. E dos 10, né, times entravam 8 para a próxima fase, ou seja, 6 grupos avançam 4 e mais os 4 melhores entre os não classificados e o G e H, né, entravam 8. É uma bagunça, né? Aí chegamos na segunda fase, né? O campeonato recebe mais 12 times, né? Que eram 6 do Rio e 6 de São Paulo, que junto com os 44 classificados da primeira fase, dão um total de 56. E aí os times são divididos em 7 grupos, com 8 times cada, né? Jogam dentro do grupo e avançam para a terceira fase os 2 melhores. E aí de 56 a gente chega a 14, né? 14 classificados na fase anterior e ainda entram nessa fase, na terceira fase, o Guarani e o Palmeiras, né, como o campeão e o vice de 78. Com isso temos 16 times, né, ou seja, na segunda fase tinha 56, agora temos 16, ou seja, tiraram 40 times já na segunda fase. Aí a terceira fase fica mais simples, 16 times, divididos em 4 grupos de 4, jogam dentro do grupo, óbvio, e avançam para semifinais apenas o campeão de cada grupo, ou seja, e outro detalhe era apenas turno, né? Podia ser turno e retorno, mas também só botaram turno, até porque o calendário estava enxuto também, né? Era uma bagunça o futebol brasileiro nessa época, enfim. E aí, com isso, só os campeões de cada grupo avançavam. E aí temos mata-mata, né? Semifinal e final, né? Jogos de ida e volta, né? O time de melhor campanha joga o segundo jogo em casa e tem a vantagem da soma dos placares. Feita essa introdução, né? Vamos falar do campeão de 79, que foi o Inter, né? O Internacional de Porto Alegre era tricampeão brasileiro, né? Era o terceiro título em 4 anos e meio, né? O Colorado conseguiu esse título de forma invicta, né? E aliás, até hoje, né? Depois desse título invicto, ninguém mais conseguiu ser campeão invicto, né? No Brasileirão, só o Inter, né? Que mantém essa escrita até hoje.
E curiosamente também, até hoje, eu tô gravando esse vídeo em 2025, né? Até hoje é o último título brasileiro que o Inter conquistou, né? Já se vão aí 46 anos, né? Enfim. E o Inter de 79 tinha um time forte, né? Assim, tinha alguns remanescentes, né, daquele time do meio da década, né, que foi bicampeão em 75, 76, né, e octa gaúcho, né, em 76, e alguns nomes ali pontuais, né. E fora isso, o Inter, né, chegou nesse campeonato meio desacreditado, né, pela torcida, né, porque o time havia ido mal no estadual, né. O Inter ficou em terceiro, né, e ficou a 10 pontos atrás do Grêmio, né, o que é uma vergonha para a torcida, né. E o Inter chegou meio desacreditado. No primeiro, mas é assim, tipo, na comissão técnica o Inter apostou em Enio Andrade, né? O Enio tinha acabado de ganhar o bicampeonato paranaense pelo Curitiba, né? E aí ele trouxe também o Gilberto Tim, né? Que era um dos principais, né, preparadores físicos da época e tal, né? Enfim. E com isso o Inter começou a moldar o time, né? Trouxe alguns reforços pontuais, né? E ainda por cima revelou um jovem zagueiro, né? De 17 anos na época, que era o Mauro Galvão, né? E mesmo jovem, ele demonstrava muita técnica, muito vigor físico e tal, e muita segurança na defesa colorada, né? E o Inter, né? Que começou meio desacreditado, né? Ele foi passando de fase, né? Primeira fase, o Inter foi alocado no grupo G, né? E terminou na liderança, sendo 6 vitórias em 9 jogos. A segunda fase, o Inter caiu num grupo também relativamente tranquilo e conseguiu avançar também com o líder da sua chave. E na última fase, antes da semifinal, o Inter caiu num grupo que tinha Goiás e os mineiros, né? Cruzeiro e Atlético, né? Quanto ao Goiás, o Inter bate os goianos por 1-0. Depois enfrenta o Cruzeiro de Joãozinho no Mineirão, né? O Inter mostra força e vence por 3-2, né? E o Inter deveria jogar contra o Atlético, né, no Beira-Rio, mas só que o Atlético, né, estava em protesto com a CBD, né, por ter que jogar 2 jogos fora e um em casa e não sei o que e tal. E o Atlético tinha dado WO contra o Goiás, deu WO também contra o Inter, e assim o Inter ficou com os pontos, né, do jogo. E assim o Inter avançou para a semifinal do campeonato, né. Aí nas semifinais o Internacional encarou o forte Palmeiras, né? Palmeiras de Tele Santana, né? E de jogadores ali como Jorge Mendonça, enfim. Era um jogo sem favoritos, né? E muitos diziam até que era a final antecipada, né? Que quem passasse ali entre Inter e Palmeiras fatalmente seria campeão de 79, né? E se a gente comparar, né? Os outros semifinalistas, convenhamos, né? O campeão sairia dali, né? Porque acho que tanto Vasco como Curitiba não tinham condições de ganhar, né? Tanto do Inter como do Palmeiras, né? Convenhamos. No primeiro jogo, antes do primeiro jogo, no Morumbi, a imprensa paulista deu uma cutucada, né? Falando do Falcão e tal, né? E comparando ele com o Mococa do Palmeiras, né? E um dos jornais estampava assim, Falcão ou Mococa, né? E aí no jogo, né? Se o Inter se aproveitou disso, não sei. No jogo foi um dos grandes jogos, né, do campeonato, né? Foi um jogo muito movimentado, os dois times perderam chances no jogo do Morumbi, né? O Palmeiras sai na frente, né? Mas aí no segundo tempo o Inter empata com o Jair, né? O Jair, o príncipe, né? Ele chuta na entrada da área ali, cruzado, e empata o jogo. Só que o Palmeiras volta a ficar à frente de novo, né? Minutos depois, novamente com o Jorge Mendonça. E aí o jogo ficou equilibrado, né? O Palmeiras poderia ter feito mais gols, mas não conseguiu. E o Inter pressionou até que o Falcão, né, começou a mostrar suas credenciais, né? Ele empatou aos 19, né, do segundo tempo, né, num cruzamento ali de cabeça. E aos 25 virou para 3-2, né? Onde ele chuta ali, mesmo prensado pelo zagueiro do Palmeiras, ele conseguiu chutar e venceu o goleiro Gilmar do Palmeiras, né? E o Falcão teve uma atuação memorável nesse jogo, né? Ele conduziu muito bem o time e tal, mostrou o porquê que, né, ele virou um dos ídolos, um dos maiores ídolos do Inter, né? E desse jogo talvez foi um dos melhores jogos que ele fez na carreira, né? Possivelmente. O Palmeiras até tentou empatar, mas não conseguiu e o jogo terminou 3-2, né? Mas foi um jogaço de bola.
né? E no jogo de volta, né, dias depois, né, no Beira-Rio, né, o Inter encarou o Palmeiras e precisava apenas empatar, e foi o que aconteceu, né? O Inter até saiu na frente com o Jair, né? Mas o Mococa empatou para o Palmeiras, mas o jogo ficou assim, né? 1-1. E esqueci de mencionar aqui, né? Após o jogo de ida, né? Que o Inter ganhou de 3-2, né? Aquele jornal paulista, enfim, rendeu ao Falcão, né? E o título da capa era Falcão, é claro, né? Enfim. Bom, e agora feito isso, né? O Internacional era finalista do campeonato e encarou o Vasco da Gama, né? O Vasco de Roberto Dinamite, né? E de um time que tinha um time apenas esforçado, apenas, né? Tinha alguns talentos ali importantes, mas além do Dinamite, que era o principal jogador, né? Mas o time do Inter era muito melhor, né? Tanto que era favorito na final, né? Mas antes do jogo de ida no Maracanã, o Inter não teria Falcão e o Valdomiro, né? Porque os dois estavam fora. O primeiro foi suspenso, né? Pelo cartão e o outro estava com lesão. A torcida do Inter ficou preocupada, né? Sem os seus dois principais jogadores, né? E muitos até falavam, né? Se empatar no Maracanã tá ótimo, né? E aí o Enio Andrade escalou o Valdir Lima, né? No lugar do Falcão e o Chico Espina no lugar do Valdomiro. E eles foram muito bem, né? E mesmo com o Maracanã lotado, assim, embora não tô lotado, né? São cerca de 50, 60 mil pessoas. O Inter mostrou força, né? E venceu por 2-0, com 2 gols do Chico Espina e ficava muito próximo, né? Do tricampeonato, né? Do título invicto. E aí, dia 23, né? Antivéspera de Natal, Beira-Rio tomado por 80 mil colorados, né? Tomado por 80 mil colorados, bastava o Inter, né, empatar ou perder até mesmo por 2 gols que seria campeão. E, né, todo mundo sabia, né, que ali o jogo seria protocolar, né, praticamente. E o Colorado confirmou, né, o time venceu por 2-1, né, Jair abriu o placar e Falcão fez 2-0. O Vasco descontou com o Wilsinho, né, mas só que o placar ficou assim. E aí sim o Inter fazia história, era tricampeão brasileiro. Um sabor especial por ser invicto, né? Sendo o time que não perdeu, né? E até hoje essa invencibilidade é sustentada, né? Desde os campeões, né? Depois de 79, né? Nenhum foi campeão invicto, né? Só o Inter conseguiu esse feito, né? Somando só apenas Campeonato Brasileiro, né? De 71 para cá, enfim. E o título merecido, né? É um time forte, é um time aguerrido, né? Que tinha jogadores interessantes, né? Como Mauro Galvão, né? Cláudio Mineiro, Batista, Falcão, né? Jair, né? Valdomiro, enfim. E o maestro daquele time, né? O mestre daquele time, o seu Enio Andrade, né? Que sabia como poucos, né? Escalar e modificar uma partida, né? O time base do Inter, campeão de 79, era Benítez no gol, né? Defesa tinha João Carlos, Mauro Pastor, Mauro Galvão e Cláudio Mineiro. No meio campo você tinha Falcão, Batista e Jair. No ataque, Valdomiro, Bira e o Mário Sérgio, né? Mário Sérgio Pontes de Paiva. Agora vocês vão ver os gols da finalíssima, né? Que deu o trio ao Colorado e a gente já volta para falar das surpresas e da decepção. Roda aí. Importante nesta campanha do Inter. Olha a sobra para o Jair, o goleiro o Leão saiu, ele tenta a finta, o Leão tenta agarrar o Jair, o Leão rola. Gol! O Mineiro, um belo passe pela ponta esquerda. Bira está pelo miolo, entrou na área, Leão soltou, vai o Falcão. Inter, Falcão! Para o Wilsinho. Ainda o Wilsinho, de longe. Benítez, gol! Do Vasco! Terminando o jogo. Treinador campeão. E agora então nós vamos aguardar para a colocação dos 4 jogadores. Só um momentinho. Bom, vocês viram aí os gols da finalíssima, agora vamos falar da surpresa e decepção, né? E não vamos perder tempo, porque o vídeo tá ficando longo, né? De surpresa eu coloquei 3 zebras, tá? São eles, o Coritiba, o Operário de Campo Grande e o Uberlândia, né? O Coritiba, ele fez uma campanha histórica ali,
Porque o Coxa já tinha sido bicampeão paranaense, porém o time perdeu o Enio Andrade, né? Que foi pro Inter, né? E aí depois o resto foi história, né? Porque ele foi campeão, né? E o Coxa, se não me engano, o Borba Filho foi o técnico do Coritiba nesse Campeonato Brasileiro. E assim, o Coritiba tinha um time forte ali, né? Era um time respeitado na época, enfim. Tinha jogadores ali competitivos e tal. E o Coxa queria deixar uma boa impressão no campeonato, né? Na primeira fase, né, onde o Coritiba jogou naquele grupo, né, que tinha os 8 melhores avançavam, o Coritiba por pouco não fica pelo caminho, né? Ele foi o último classificado, né, o oitavo, né, e por muito pouco o Coritiba não ficou pelo caminho e conseguiu avançar. E aí, em diante, o Coritiba embalou, né? Na segunda fase, o Coritiba jogou num grupo que tinha ali o Atlético Mineiro, né? Brasil de Pelotas ali, o América Carioca, né? Times ali que poderiam complicar um pouco. Mas o Coxa não teve dificuldades. Em 7 jogos ele ganhou 5 e avançou para a terceira fase. E aí na terceira fase o Coritiba caiu num grupo que tinha Guarani, né? O atual campeão Guarani, o Vitória da Bahia e o 15 de Piracicaba. Ou seja, tinha 2 paulistas aí no caminho e um baiano. E sem levar gols, né, o Coritiba mostrou muita força e ganhou o grupo, né, que tinha o Forte Guarani, né, que era o favorito. E o Coxa classificou para a semifinal, fazendo ali até então a sua melhor campanha, né. Na semifinal, o Coritiba encarou o Vasco de Roberto Dinamite e dessa vez não deu, né. O Coxa empatou 1-1 no Couto Pereira e no Maracanã o time perde de 2-1 e deu adeus, né, ao sonho de disputar a final, né. Mas apesar disso, o Coritiba deixou boa impressão, né? Tanto que o time terminou em terceiro, né, na classificação geral, né? E foi uma campanha muito boa do Coritiba, né? O time começa mal o campeonato, depois o time engrenou, né? Mas só que faltou detalhes ali para conseguir chegar na final. Agora vamos falar do Operário de Campo Grande, né? Novamente o Operário está aqui no vídeo, né? Eu falei em 77 e ele está de novo em 79, né? O Operário em 79 já era um pouco diferente daquele time de 77, né? Mas ainda assim era um time competitivo, tal, né? Sempre uma das forças ali do futebol do Centro-Oeste. E o Operário jogou lá atrás, né? Jogou num grupo ali, no grupo dos mais fracos, né? E o time conseguiu se classificar sem sustos, né? No grupo de 10 ali ele classificou entre os 4, né? Embora a campanha foi mais ou menos, mas o Operário entrou. Na segunda fase o Operário foi líder do sua chave, num grupo que tinha o Botafogo, né? O Botafogo do Rio, né? E de resto só time pequeno ali. E o Operário conseguiu se classificar na liderança. E na terceira fase o Operário jogou num grupo que tinha o Vasco, o Uberlândia e o Atlético, né? O Furacão. O Operário lutou com o Vasco pela vaga, né? Mas acabou ficando pelo caminho na última rodada e por muito pouco o time não repete a campanha de 77. E por fim chegamos no Uberlândia, né? O time do Triângulo Mineiro, o Uberlândia, o Verdão do Triângulo Mineiro, né? Fazer uma campanha histórica em 79, né? O Uberlândia que tinha ali alguns jogadores interessantes ali e tal. Um dos destaques daquele time era o veterano Dirceu Lopes, né? Que já estava em fim de carreira, né? E ele jogou no Uberlândia em 79. O Uberlândia jogou, né, nesse campeonato num grupo dos mais fracos, óbvio, né, lá na primeira fase, e o time não teve dificuldades, né, de classificar, né, apesar da campanha não ter sido tão boa assim, né, foram 4 vitórias em 9 jogos, mas o Uberlândia entrou. Aí na segunda fase o Uberlândia encarou um grupo que tinha o Vitória da Bahia, né, e tinha também o Fluminense, né, o Fluminense do Rio. E na última rodada o Uberlândia conseguiu se classificar, né? Aliás, ficou tudo igual, né? Empatou em pontos com Vitória, né, e Fluminense, né? Todos com 10. Só que o Uberlândia tinha uma vitória a mais que o Fluminense e por isso entrou na terceira fase, né? Foi um grupo até equilibrado, né? Vamos dizer assim. E na última fase, né? O Uberlândia encarou um grupo que tinha o Vasco, o Operário e o Atlético, né? E dessa vez não deu para o Uberlândia, que foi o saco de pancadas do grupo e acabou em terceiro. Na classificação geral, né, o Uberlândia terminou em nono, né, e foi uma campanha destacável do time do Triângulo Mineiro, né, e o Uberlândia, enfim, fez a sua história ali em 79, né. Agora vamos falar da decepção, né, desse campeonato, que foi o Flamengo, né, o Flamengo do Rio, né. Eu poderia colocar outros aí, sei lá, o
o Palmeiras, o Tele, né? O Cruzeiro, o Atlético Mineiro, né? Que tinha um timaço. Mas eu vou colocar o Flamengo, né? Porque o Flamengo tava embalado em 79, né? Ele ganhou 2 Carioca no mesmo ano, né? Ganhou o Carioca especial e o Carioca normal, entre aspas, né? No mesmo ano, né? Se sagrando tricampeão, né? Por causa que ele tinha ganho em 78. E o Flamengo tinha um timaço, né? Tinha Zico, tinha Cláudio Adão, tinha Bujica, não, Beijoca, perdão, Raul Plasma, enfim, já tava montando aquele embrião daquele time que ia ganhar tudo, né? Nos anos 80, né? E o Flamengo entrou como um dos favoritos, né? Ele entrou na segunda fase, né? E o Flamengo não tem dificuldades. Ele classificou na liderança do seu grupo, né? É um grupo ali meio complicado, mas não tanto, né? O Flamengo tinha ali uns times como o Grêmio, Santa Cruz, né? Bahia, né? E o Flamengo passou o rodo, né, nesse grupo. Não teve dificuldades e em 7 jogos ele ganhou 5. Aí na terceira fase o Flamengo jogou num grupo que tinha o Palmeiras, o Comercial e o São Bento, os dois de São Paulo. Ou seja, o Flamengo jogou num grupo que só tinha paulista. Contra o Comercial e São Bento, o Flamengo despachou os dois. E aí na última rodada, Flamengo e Palmeiras se enfrentaram, né, com os dois tendo chance de avançar para a semifinal. O Palmeiras jogava pelo empate por ter um saldo de gols melhor que o Flamengo. O Flamengo precisava vencer no Maracanã, né, se quisesse avançar. E aí foi o erro do Flamengo, porque antes do jogo, dirigentes do Flamengo provocaram os palmeirenses, né, falando que o Palmeiras é um time jovem, não sei o quê, que ia tremer no Maracanã. E o Márcio Braga, né, presidente do Flamengo na época, já tinha comprado as passagens para Porto Alegre, né, já que o Inter já tinha ganhado o grupo dele lá, né, e estava esperando o adversário desse grupo, né. E, enfim, foi uma provocação ao Palmeiras, né? E o Palmeiras com certeza se encheu de brio, né? Com essas declarações. E no Maracanã, com mais de 100 mil pessoas, o Flamengo não viu a cor da bola e o jovem time do Palmeiras deitou e rolou no Maracanã, goleando o time rubro-negro por 4-1 e frustrando assim a nação rubro-negra, né? Que acreditava muito que poderia vir o título brasileiro naquele ano, né? Só que aí, né, o time entrou meio soberbo, né, achando que talvez ia ganhar com certa tranquilidade, mas viu que não era bem assim, né, aquele Palmeiras era muito bem treinado pelo Tele, né, e não há dúvidas quanto isso, né, o Palmeiras mostrou por que veio, né, e assim o Flamengo foi eliminado e acabou ficando em sexto, sétimo na classificação geral, na verdade em 12º, né, na classificação geral, perdão, enfim. Enfim, foi uma campanha, né, que a torcida esperava muito, mas o Flamengo decepcionou. Bom, enfim, galera, é isso, tá? Espero que tenham gostado, dê um like, compartilhe o vídeo, comentem, né? O vídeo vai ficar um pouco longo, né? Mas é isso, tá? Mas é isso. Espero que tenham gostado, comentem, dê o like, compartilhe o vídeo, é isso. Eu vou ficando por aqui e tchau, até a próxima. Falou!